Fala, seus cortinas, beleza? Eu sou o Pepe e hoje estamos aqui para um vídeo diferente, um vídeo especial, porque, né, a gente viu aí o que aconteceu hoje no Donos da Bola. O Craque Neto soltou uma bomba e aí vamos analisar porque o Craque Neto soltou o quê? Que o Oscar, né, estaria na mira do Duílio pro ano que vem. Vamos lembrar aí também que ontem, né, antes de ontem, né, eu tô gravando de noite, mas vai ao ar amanhã de manhã, que é hoje de manhã. O Corinthians foi a Caxias do Sul, pegou aquele time horroroso, o lanterna do Campeonato Brasileiro, né? Para poder assumir a vice-liderança do campeonato. O Fluminense acabou perdendo aí e tal. O Corinthians poderia ter ido mais além, já tá sossegado para garantir uma vaga direta na Libertadores. Mas a gente viu que o time do Corinthians aí, quando joga fora de casa, é uma porcaria, né? O rendimento muito ruim, muito abaixo. E a gente viu que o Corinthians precisa do quê? De elenco. O time do Corinthians, os 11 ali, se tiver, vai. É um time muito bom, mas a gente precisa de elenco. A gente tem o Renato Augusto, que é um meio-campista sensacional, para mim, um dos melhores brasileiros aí na posição que atua aqui no Brasil, né? Mas a gente vê que quando ele não tá, até pela idade, pelos problemas físicos, o Corinthians precisa de alguém para assumir esse protagonismo no meio campo. Era para ser o Juliano, tal, chegou muito bem quando foi contratado, mudou o patamar do Corinthians, quando ainda só tinha ele ali jogando dos reforços, né? Mas teve uma queda vertiginosa, apesar de ter feito gol aí contra o Juventude. Mas o Juliano, eu não sei, talvez a gente possa recuperar o Juliano aí, mas parece que ele já tá numa descendente e a gente precisa de reforços. E o Oscar seria, sim, né, um reforço muito bom, de qualidade. Mas a gente vai conversar sobre isso, né? Dá uma olhadinha aí, pelo menos aí, rapidão, no que o Neto falou sobre o Oscar. Eu fiquei sabendo ontem que o Corinthians vai querer contratar o Oscar. Por causa do Vitor Pereira, que é do Juliano Bertolucci. Ele quer. Se ele quer o jogador, eu fiquei sabendo isso ontem, ele vai ficar. É verdade. Porque ele não pode querer o Oscar sem ficar. E foi isso, né? Ele deu a entender ali que o Vitor Pereira pediu o jogador, porque o Vitor Pereira já trabalhou com o Oscar na China, né? E ele já fez uma ligação ali. Se o Vitor Pereira tá pedindo o Oscar pro ano que vem, é porque o Vitor Pereira vai ficar, né? Porque não faz menor sentido o Vitor Pereira fazer uma requisição dessa, sendo que não vai ficar pro ano que vem. Então, faz todo sentido, o Vitor Pereira parece aí que vai ficar no Corinthians, já que tá pedindo um jogador desse tamanho para reforçar o elenco pro ano que vem, porque ano que vem vai ter Libertadores de novo, se Deus quiser, Copa do Brasil, tudo que tem aí, que disputamos esse ano e fomos longe. Quem sabe o Corinthians se reforçando pro ano que vem, ter sorte melhores aí na Libertadores, na Copa do Brasil a gente tá na final, aí é questão de ser campeão ou não, mas já foi feito um baita trabalho na Copa do Brasil. O Corinthians então precisa se reforçar, né? E aí eu vou dar os dados aqui do Oscar para você, tá? O Oscar hoje ele tem 31 anos, tá? Fez em setembro aí 31 anos, né? Ele começou aí a jogar pelo São Paulo. Vou dar os números do Oscar em todos os times que ele passou, tá bom? O Oscar no São Paulo, ele jogou de 2008 a 2009, né? Ele fez apenas 13 jogos com a camisa do time profissional do São Paulo, não fez gols e deu 3 assistências. Você lembra que teve todo aquele imbróglio tal de justiça, entrou na justiça, que o Oscar acabou indo pro Internacional de Porto Alegre. Lá ele jogou de 2010 a 2012, né? Fazendo aí 59 jogos pelo Inter, né? Meteu 19 gols e deu 22 assistências. Aí os números do Oscar foram muito melhores ali do que o seu início como profissional no São Paulo. E aí, todos esses ótimos números que ele atingiu no Inter fez com que o Chelsea fosse atrás do Oscar, né? Vocês lembram que ele estreou no Chelsea fazendo um baita de um golaço? E no Chelsea ele jogou lá de 2012 a 2017. Os números dele no Chelsea, no time de Londres, foi 203 jogos, 38 gols e deu 36 assistências. E aí teve Copa do Mundo, tudo, o Oscar fez o gol do 7-1, que não serviu pra nada, e aí ele subiu, foi se esconder no Xangai Chupeta, né, no Xangai Port. Tá lá de 2017 até agora, 2022, e lá ele fez 173 jogos, meteu 51 gols e deu 94 assistências, é muita assistência. Claro, o futebol chinês é um cocô, todo mundo sabe, é muito abaixo da qualidade do futebol de qualquer lugar aí, dos grandes centros, mas ele tem ótimos números jogando com os chineses, né? E na seleção brasileira também tem bons números, tá? Na seleção brasileira ele tem 48 jogos, 12 gols e 15 assistências. Lembrando que ele jogou a Copa do Mundo, fez 2 gols naquela Copa do Mundo, né?
E ele poderia ter tido uma carreira muito maior na seleção brasileira, porque a seleção, a gente tem aí uma carência excessiva no setor do meio campo. O Oscar poderia ter sido muito mais útil jogando na seleção do que ele foi, né? Mas depois daquela Copa, foi se esconder na China, fez a escolha pelo dinheiro. Não vou criticar o Oscar, tá certo, encheu o rabo de dinheiro. Vai ter umas 5 gerações do Oscar que vai tentar, mas não vai gastar esse dinheiro, né? E ele fez certo, tá lá, se escondeu. Poderia ter jogado mais na seleção? Poderia, mas não jogou. E aí, a gente sabe que agora, aí no meio do ano de 2021, o Flamengo quase conseguiu a contratação do Oscar. Seria uma baita contratação, né? O time do Flamengo que já é estrelado. Ele foi, vestiu até a camisa do Flamengo, falando que já tinha acertado ali com o Flamengo, mas o Xangai Chupeta não liberou. No fim das contas, o Xangai Chupeta não liberou, porque o contrato do Oscar vai até dia 30 de novembro de 2024, ou seja, mais 2 anos de contrato aí com os chineses. Só que a bolha da grana na China estourou, meu irmão, né? Estourou, e aí já acabou aquela farra de vir todo mundo, os jogadores tirar jogador da Europa para ganhar rios de dinheiro na China. Essa bolha estourou. Vocês lembram que o Hulk também era um dos jogadores mais bem pagos jogando na China? E o Oscar é um deles, né? Porque o Oscar não conseguiu se livrar do time chinês para jogar no Flamengo, porque os chineses entenderam que, pô, o Oscar quer ir para lá para jogar, para tentar ir para a Copa do Mundo, né? Tinha muito pouco tempo, provavelmente ele não ia conseguir ir para a Copa do Mundo, porque eu tenho certeza que o Tite nunca ia chamar o Oscar por um período tão pequeno jogando no Brasil, por mais que ele jogasse bem no Flamengo. O Tite não ia chamar ele, mas ele disse que tentaria vir para tentar ir para a Copa do Mundo, e não deu certo, que os chineses falaram, pô, a gente empresta ele agora, a chance desse cara voltar depois é muito pequena. Então, seguraram, né? Fizeram valer aí o contrato com o Oscar, e o Oscar acabou ficando. E agora abre-se aí essa possibilidade do Duílio para o ano que vem ir atrás do Oscar para reforçar o time do Corinthians. O que eu acho disso? Futebolisticamente, seria um baita no reforço. O Oscar é um ótimo jogador. A gente precisa, como eu falei anteriormente, o Renato Augusto é muito bom, mas o físico dele já não é mais o mesmo, já está com uma certa idade. O Juliano não corresponde às vezes que entrou, depois que teve um período muito bom quando começou no Corinthians, depois deu uma queda, e às vezes ele entra e ele ainda dá muitas assistências, mesmo não estando num bom momento, mas não é confiável. Então seria muito importante ter o Oscar no elenco pro ano que vem. Acho que vai acontecer? Eu acho que não. Por mais que o Neto tenha falado aí, pô, os caras estão atrás, eu acho que não vai, tá? É muito inviável. Lembrando aqui que o Oscar, ele ganha de salário, ó, 24 milhões de euros por ano, tá? São mais ou menos, arredondando para cima, 125 milhões de reais, tá? Por ano, o que dá mais ou menos 10 milhões de reais por mês. Vocês lembram que o William Premier League no Corinthians aqui tava ganhando 1,5 milhão, né? E ainda ele é o 10º maior salário do mundo. O Oscar hoje é o 10º maior salário do futebol mundial hoje. Vou falar aqui para vocês os caras que estão... Só para quem que o Oscar perde, tá? O Oscar aí tá empatado em 10º com nada mais nada menos que Karim Benzema, atual melhor jogador do mundo. Os dois ganham 24 milhões de euros por ano. Daí os que ganham mais que eles, tá? Em 9º lugar, Kevin De Bruyne, ganhando 24,7 milhões de euros por ano. O Salah, ganhando 24,8 milhões de euros por ano. O Eden Hazard, que não joga bosta nenhuma, mas foi uma baita contratação cara que o Real Madrid fez, ainda está aí em 7º lugar nessa lista, ganhando 30 milhões de euros por ano, baita dinheiro jogado fora. Depois dele vem o nosso menino, o Haaland, né? 30,7 milhões de euros por ano. O Iniesta ainda jogando no Japão, gente, ó. O Iniesta ainda ganha 31 milhões de euros por ano. Cristiano Ronaldo do Santos Aveiro ainda é o 4º dessa lista, ganhando 31,6 milhões de euros por ano. Em 3º lugar, Lionel Messi, 40,5 milhões de euros por ano. 2º lugar, outro brasileiro aí, junto com o nosso Oscar, tem o Neymar, né, ganhando 49 milhões de euros por ano. E o jogador mais bem pago na atualidade é o Mbappé, o mala, o otário, ganhando 50 milhões de euros por ano. Por isso que eu acho que é inviável, dificilmente. Ele viria para o Flamengo, dizem que ele receberia menos, mas se for até 2 milhões, eu acredito que o Corinthians pagaria, porque era 1,5 para o William, né? Se der uma limpada ali e pagasse 2 milhões no Oscar, financeiramente conseguiria pagar. Acho que vale?
nem a pau. Não acho que vale 2 milhões de reais por mês o Oscar. Pra mim, 2 milhões se for pagar um centroavante, um atacante que resolva jogo e tal, seria um cara a se pagar. Eu acredito que no futebol brasileiro nenhum jogador deveria ganhar mais de 1 milhão. É um bagulho bizarro. 1 milhão de reais por mês para qualquer jogador que esteja jogando no Brasil não vale. Aí eu quero saber de vocês. Vocês gostariam de ter o Oscar no time? Eu gostaria de ter, mas não pagaria o que ele vai pedir, não vale. Eu acho também que não vai acontecer, tá, essa contratação. Mas eu quero saber de vocês. Você acha que o Neto aí vai dar o furo acertando a contratação do Oscar pelo Corinthians pro ano que vem? Acho que não vai acontecer, mas quero saber de vocês o que vocês acham desse rumor, se seria interessante, se seria válido pagar uma fortuna, mais de 2 milhões de reais por mês, pro Oscar jogar no Corinthians. Então, é isso, façam com o cocô. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, faça com o cocô, curta, comente, compartilhe esse vídeo. É muito importante, você ajuda esse canal a crescer cada vez mais, tá bom? Então é isso, vai Corinthians, é nóis, fui!